mais uma vez aí, como diz o Thiago Black, meu querido Padulão, é o grande Padula, ao vivo no Patrulha. Comanda daí, Padula, boa tarde. É isso, Luiz, uma excelente tarde para você e para quem nos acompanha aqui no Patrulha. Nesse momento eu estou aqui na seccional de São Bernardo do Campo, que segue investigando então esse caso que tem tido bastante repercussão em toda a mídia, inclusive na própria população de São Caetano, São Bernardo do Campo e do Grande ABC como um todo, Luiz. Hoje aconteceu o sepultamento das duas jovens de 18 anos, a Isabelle e a Isabela, a pedido da própria família. Ambas foram veladas e sepultadas juntas, lado a lado. Momento de bastante comoção para essas famílias, viu, Luiz? Que durante todo o andar das investigações, durante todo o dia de ontem, né, durante toda a quinta-feira, enquanto se desenrolava essas operações, essas investigações, a família diziam que ambas eram extremamente amigas, se conheciam desde a época do ensino médio e faziam absolutamente tudo juntas, né? E que inclusive no dia do crime uma delas informou para a mãe que estava indo até uma adega, um comércio ali na região da Avenida Goiás, e para comemorar justamente porque uma delas começaria o serviço, um novo trabalho na segunda-feira. E infelizmente elas tiveram então essa vida tirada, a vida ceifada de uma maneira triste e muito brutal, né, Luiz? De uma forma aí, como a gente acabou de ver no vídeo, extremamente chocante, né? A justiça definiu ontem que Breno dos Santos Sampaio, de 26 anos, o motorista desse carro preto que a gente viu aí, que atropelou e matou essas duas jovens, fica então preso e responderá pelo crime de homicídio doloso por dolo eventual, quando se assume o risco de causar o resultado, mesmo sem querer diretamente. O caso aconteceu por volta das 11 da noite na Avenida Goiás, das 11 da noite da última quarta-feira, se estendeu durante toda a madrugada e ontem, né, que teve esse desfecho importante. Agora há pouco eu conversei com a delegada, a doutora Kelly Cristina, aqui da seccional de São Bernardo do Campo. Ela me informou que a polícia nesse momento segue em dupla investigação, a primeira do caso como um todo, Luiz, e a segunda sobre a possibilidade de um racha. Isso porque uma testemunha no boletim de ocorrência informou que teria visto o carro de Breno juntamente com outro branco disputando que seria um racha na Avenida Goiás. Por isso, a polícia, nesse momento, segue em busca das câmeras de segurança desta avenida, do momento em que ele sai da faculdade, ele que é estudante de Direito, Luiz, do momento que ele sai da faculdade até o momento do acidente. Então, todas as diligências estão sendo feitas nesse momento em busca das câmeras de segurança. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse caso, a gente vai ouvir o que disse a delegada, a doutora Kelly Cristina, que traz, então, os detalhes das investigações. E, na volta, eu trago um detalhe importante que eu acabo de receber, Luiz. Nesse momento, uma perícia no veículo, uma nova perícia no veículo, aonde vai se extrair os dados do módulo eletrônico desse carro, para que se possa verificar efetivamente qual a velocidade aproximada no momento do embate do veículo com as vítimas. E de posse dessas informações, o perito, com as imagens também obtidas pelo centro de monitoramento, possa confrontar as duas informações e elaborando um laudo dizendo qual a velocidade aproximada que o autor estava trafegando no momento do acidente. Essa questão do racha, que ela está sendo tão discutido, como é que está sendo feito? A polícia está em busca das imagens da Avenida Goiás, como é que está sendo feito esse trabalho? Se a senhora puder até trazer detalhes sobre essa investigação? Sem dúvida, desde o momento em que uma testemunha foi ouvida no auto de prisão em flagrante, mencionando a existência de um outro veículo e levantando a hipótese de que o veículo do autor e esse segundo veículo estariam disputando um racha, a investigação, os policiais investigadores da Delegacia Sede de São Caetano já estão a campo buscando imagens em comércios, em condomínios, além de verificarem as imagens de monitoramento que a cidade tem, né, no centro de monitoramento deles, para ver se realmente condiz com essa informação da vítima, na verdade, a informação da testemunha. Então, essas diligências estão sendo feitas desde o momento que o autor foi autuado em flagrante. Eles estão buscando isso, estão buscando eventuais testemunhas também. Quem possa ter visto a dinâmica também pode até se apresentar na delegacia
e passar as informações, porque tudo ocorre de uma forma única. Porém, a visão daquele que está no local é de forma fragmentada. Cada um enxerga de um ponto de vista e cada um enxerga de um local. Então, tudo isso é importante para que a gente monte a dinâmica do fato e ou afirme a existência do racha ou descarte a existência do racha. Porque o racha é um crime que está capitulado no Código de Trânsito Brasileiro, é um crime à parte do homicídio, pelo qual o autor foi autuado, e prevê uma pena bem alta, caso exista a prova de que houve o racha. A pena é de 5 a 10 anos, porque houve o evento morte, somada com a pena do homicídio, que é de... Ô, Luiz. Meu microfone, meu bebê. Oi, não, Padula. Eu tive acesso agora mesmo, até encaminhei para a produção, o vídeo da audiência de custódia do Breno, né, do Brento. E ele informa, então, nesse vídeo que, de fato, confundiu o farol, porque se a gente voltar nas imagens do dia do crime, essas jovens, no momento em que elas vão atravessar ali na faixa de pedestre, o farol para pedestre está vermelho, só que quando elas chegam no final da faixa de pedestre, é quando acontece o acidente. E o farol para o trânsito, Luiz, estava indo do vermelho, do amarelo para o vermelho. Ou seja, então ele passa no momento que ele não deveria passar, ele deveria ter parado porque o sinal estava fechado e tem ali o cruzamento. E aí, nesse vídeo da audiência de custódia, que eu acabo de ter, inclusive, acesso, ele não confirma nenhum racha e diz que confundiu os faróis. Ele olhou o farol da frente, que segundo ele estaria verde, e por conta disso ele acabou avançando no sinal e então percebeu que tinha atingido essas duas jovens, né? Claro que essa informação também será esclarecida pela polícia, é uma versão que ele dá ali depois de ter ficado todo o tempo em silêncio, né? Mas então a gente tem esse vídeo que acaba de chegar pra gente de uma maneira bem resumida, Luiz, porque ele de fato ele é longo, comprido, ele fala baixo, a advogada até disse que ele estava ali de uma certa forma consternado com toda a situação, lembrando que foi feito o teste do bafômetro, inicialmente esse teste deu negativo, mas ele passou por um outro do IML, que agora a polícia aguarda então saber o resultado desse exame. E um ponto importante que a gente precisa discutir, viu, Luiz? Esse rapaz aí, o Breno, ele estava com habilitação em processo de suspensão, não cassação. Dentro de alguns dias ele teria então a habilitação suspensa por ter aproximadamente 71 pontos e 12 multas, seria 12 infrações gravíssimas, todas por excesso de velocidade, o que faz a polícia entender de que esse homem praticava ou andava com o carro também em excesso de velocidade. Sem contar que também essa questão do racha está sendo investigada porque o carro dele é modificado, viu, Luiz? Tem escapamento ali esportivo, tem uma aerodinâmica diferente do carro, que faz ele ser pouco mais potente. Então, por isso, a polícia segue investigando também essa possibilidade do racha. Agora há pouco também conversei com uma das advogadas deste rapaz que pediu ali a soltura dele. O juiz está analisando, Luiz, então pode ser que dentro das próximas horas a gente tenha novidades, tanto para aceitação, tanto para o juiz então aceitar a soltura dele ou não. A gente pode até ao longo do programa atualizar essa informação, mas a informação que temos é que a advogada já está inclusive no CDP de São Bernardo do Campo esperando essa decisão. Para finalizar, nós precisamos ouvir todos os lados, né? Hoje nós também ouvimos o relato doloroso da mãe da Isabelle e do pai da Isabela, que fala então sobre esse caso, fala sobre a perda dessas duas jovens de 18 anos, e nós iremos assistir então um trecho do que diz a mãe da Isabelle e também o pai da Isabela. Luiz. Elas estavam na faixa de pedestre, tá? E assim, o que estão alegando, estava vermelho para elas, mas isso também não dá direito a sair matando as pessoas assim, né? Então é isso que a gente está pedindo justiça, tá? Vocês se sentem um pouco aliviados por ter ficado preso depois do que aconteceu? Com certeza. E o que a gente quer é que ele continue preso, tá? É o que a gente quer. Porque aqui em São Caetano teve um caso na Avenida Kennedy, tá? Ele foi preso, mas ele foi solto, ele está solto. Então não é isso que a gente quer, tá?
Ele destruiu 2 famílias, tá? Eu falo pela outra família, com certeza, 2 famílias foram destruídas. E o que a gente quer é justiça, que ele pague pelo que ele fez. É a única filha. Da mãe, da Isabela. A única filha. E eu tô morando aqui em São Caetano por conta dela, tá? Eu vim morar em São Caetano, pagar aluguel para dar uma vida melhor para minha filha. Não para ver ela dentro de um caixão como eu vi hoje. Eu tô vendo, não foi isso que eu queria para ela. E ela ia começar a vida dela, o profissional, ela não teve direito. Nós temos também a sonora do pai da Isabela, né, que é a outra jovem que também, infelizmente, morreu nesse acidente. Vamos ouvi-lo? Que é o limite é 60. Só porque é 60 não tem que andar 60. É o limite. Ele estava muito acima disso. E pelos vídeos, eu demorei muito para começar a querer ver os vídeos, porque eu estava muito abalado. Até pela minha revolta, que eu sou uma pessoa bastante revoltada, eu não estava nem com força nem para me revoltar, de tanta dor que é perder uma filha. E eu vi o vídeo, ela para, olha, para iniciar a travessia. Não passa nenhum carro até quase ela chegar do outro lado. E de repente, do nada, aparece ele e joga elas a mais de 10 metros de altura. Então, assim, a gente está muito abalado e a gente quer que alguma coisa seja feita, que a impunidade não seja o final dessa história. Tá aí, Luiz. Então a polícia segue investigando o caso. A gente aguarda agora os próximos passos dessa investigação. Só para trazer uma última informação antes de devolver para você, São Paulo também registrou mais um caso de atropelamento. Dessa vez, um outro motorista confessou que tinha ingerido bebida alcoólica, estava no happy hour. Ele invade então a calçada, atropela mais uma pessoa e mata um homem de 38 anos. Só para a gente mostrar e registrar que São Paulo teve 2 casos em 48 horas. Ô, Luiz, eu volto com você. Tá certo, Padula. Obrigado mais uma vez pela sua informação, trazendo sempre notícia importante, atualizando a gente. Agora o que chocou, né, o que chama a atenção, 2 coisas. A fala da mãe, que era a única filha que ela tinha, morreu da maneira que morreu. Olha que cena forte. E o pai, meu Jesus Cristo, foi uma pancada gigante, né? O pai da outra, ele diz, olha aí no segundo vídeo, ó. O pai da outra garota disse que demorou muito para ver os vídeos. E eu lhe confesso que se eu fosse pai, eu não conseguiria ver, não. A dor é muito grande. Você tem uma noção ao jeito que ficou o carro. Se esse cara, ele não tivesse a mais de 100 por hora, porque 60 não faz um estrago desse. A perícia vai dizer isso, né? 60 não faz jamais um estrago desse. Obrigado, Padula, pela informação. Já tiraram o pobre do Padula? Tá aqui. Pensei que o Padula tinha saído. Já tá aqui, meu amigo Padula. Pois não, Padula? Não, eu tô dizendo que eu tô por aqui ainda. E é o seguinte, né, Luiz? A gente vai aguardar agora porque pode ser que tenhamos uma resposta da justiça em relação à soltura do Brendo. Pode ser que até o final do programa ele pode ser solto, como pode ser que permaneça preso. Então, qualquer outro detalhe, a gente volta para quem nos acompanha aqui no Patrulha.